Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos à aula do dia 2/4. Hoje nós falaremos sobre tendências pedagógicas na contemporaneidade. E como o conteúdo ele é muito extenso, eu vou dividir em duas aulas. Então, no encontro de hoje, nós falaremos sobre a tendência liberal de educação e no encontro que vem nós falaremos sobre a tendência progressista. Tudo bem? Vamos recapitular nossa jornada histórica, né? Estudamos os paradigmas do consenso e do conflito, percebemos que eles influenciaram a análise de educação de alguns teóricos importantes, dentre eles o Dermeval Saviani, que cria as teorias da educação e as relaciona com o problema da marginalidade na América Latina. E nós chegamos num sujeito chamado José Carlos Libânio, né, um dos nossos grandes educadores também. E ele cria o termo das tendências pedagógicas. Então, o estudo das tendências pedagógicas, eles são criados por Libânio a partir dos estudos anteriores. Então, enquanto o Saviani ele dizia que existiam as teorias não críticas de educação e as teorias crítico-reprodutivistas, que faltava um caminho mais crítico, né? Uma possibilidade de superação, só que ele não deixa de forma detalhada que caminho seria esse. O José Carlos Libânio, na sua explicação das tendências pedagógicas, ele deixa claro quais são as possibilidades, para além da denúncia, né? Ele anuncia que a educação ela poderia ser utilizada como uma arma de criticidade, como instrumento de transformação social, etc. Mas no encontro de hoje nós falaremos especificamente sobre a tendência liberal de educação. Primeira coisa que vocês precisam saber a respeito, né? Dentro da tendência liberal de educação, que não tem a ver com liberdade, tá? Então a tendência liberal ela acompanha a tendência de que a sociedade capitalista liberal, né, ela instiga a todos a correrem atrás de seus objetivos. Então, em vez de cooperação, na sociedade capitalista eu tenho competição. Então, o seu colega do lado ele pode ser o seu adversário numa vaga de emprego, né? Pode ser o seu adversário na faculdade, né? Nas boas notas, enfim. Então, esse contexto de liberalismo, de liberdade econômica para negociar, né? Ele tem relação com a tendência liberal de educação. Então, o que a tendência liberal de educação ela busca? Primeiro, adaptar o sujeito à sociedade. Adaptar. Então, eu me utilizo da educação para adaptar o sujeito ao papel que ele precisa desempenhar. E nesse sentido, dentro da tendência liberal, eu tenho aí algumas escolas que se destacam. E vocês vão perceber que existem semelhanças entre aquilo que o José Carlos Libani explica como tendência liberal e aquilo que o Saviani explicava como teorias não críticas da educação. Então, enquanto Saviani fala que existe uma pedagogia tradicional, uma pedagogia nova e uma pedagogia tecnicista, o José Carlos Libani, na sua tendência liberal, ele vai dizer que tem uma tradicional e que a pedagogia nova é dividida em duas: renovada progressivista, renovada não diretiva e a tecnicista. Então, lembrando que a obra do Libânio, né, ela nos sugere uma continuidade dos estudos do Saviani. Tudo bem? Então, olha só. Primeira pedagogia, primeira escola na tendência liberal é a educação tradicional. Como nós vimos no encontro passado, a nossa experiência de educação tradicional ela tem dois momentos. Um primeiro momento religioso, catequético, com os jesuítas chegando no Brasil, se utilizando do seu Ratium Studiorum, né, que era o seu manual didático de ensino, de catequese, etc. Então, eles chegam no Brasil para catequizar índios e também chega para oferecer educação elementar para os filhos dos colonos, né? Criam toda a nossa estrutura de educação no primeiro momento e, posteriormente, essa educação religiosa, moral, ela dá lugar a uma educação mais racionalizada, mais intelectualista, né? Dando muita ênfase aos conteúdos e dando muita ênfase também à centralidade do professor.
Então, uma das grandes características da educação tradicional é a centralidade que a figura do professor tem no processo de ensino-aprendizagem. Então, para a pedagogia tradicional, o professor é o sujeito do processo, é aquela figura iluminada que tem todo o conhecimento, né? É aquele que professa a fé do conhecimento, né? Enquanto seus alunos são sujeitos que precisam dessa intervenção luminosa dele para que se tornem sujeitos luminosos do conhecimento. Então essa é uma ideia tradicional de educação que vai criar mecanismos de avaliação, currículos bem fechados, né? No sentido de provar se realmente o sujeito sabe, se compreende o conceito. Depois da pedagogia tradicional, nós temos a pedagogia renovada progressivista, não progressista, progressivista, que seria uma espécie de educação nova, onde o aluno ele tem centralidade, ele tem uma ênfase na prática, né? Progressivista no sentido de ser um ensino progressivo, um ensino prático, um ensino de experiências. E aí nós temos também a educação renovada não diretiva, que tem o seu maior representante em Carl Rogers, né? Um dos grandes psicólogos norte-americanos, que começa a perceber que a criança ela tem o seu universo psicológico, ela tem as suas particularidades, e a escola ela precisa criar um bem-estar nessa criança, né? E uma sensação de felicidade, basicamente. E por último, nós teríamos a tendência tecnicista, como eu havia dito para vocês no encontro passado, é uma intervenção de educação criada para produzir mão de obra na sociedade, né? Então a educação tecnicista basicamente se ocupa de resolver problemas técnicos, de ensinar um ofício em detrimento de uma consciência maior sobre as relações da sociedade. Então tem uma educação um pouco mais alienada, né? É o sujeito que sabe fazer, mas que pensa pouco a respeito das questões de vida e das questões de sociedade, tá? Então, esse vídeo explicativo é no sentido de vocês entenderem que a tendência liberal, ela tem um enfoque grande na questão da adaptação do sujeito, né? É uma educação que serve para adaptar, é uma educação que ensina o sujeito a entender o seu lugar na sociedade, né? E não a questionar, não a romper, mas a entender o seu papel e entender que ele é parte fundamental da construção da coletividade. E aí nós nos recordamos de Durkheim, né? Então o grande representante da linha liberal de educação é o próprio Durkheim, que vai dizer que a sociedade ela é um sistema, e para que esse sistema funcione bem, eu preciso que as partes executem o seu papel, a sua função. E a educação ela serve para isso, para preparar os sujeitos para a vida social. Qual é o grande pecado da tendência liberal? É você não se importar com as questões que acontecem fora dos muros da escola. Então eu tenho o ideal de formação do sujeito para uma sociedade democrática, né? Mas eu questiono pouco essa sociedade democrática, questiono pouco os problemas dela, as desigualdades, a má distribuição de renda, a miséria, a pobreza, a violência, né? Então é uma educação idealizada e que não toca nas feridas da sociedade. Isso tem algumas repercussões. É como se a educação tivesse os próprios problemas e não se preocupasse com as questões de cunho econômico, de cunho social. E nós sabemos que as coisas estão interligadas, não dá para separar uma da outra. Tudo bem? Eu fico por aqui. Essa é a chave de compreensão da tendência liberal e dessas pedagogias que a seguem. E eu peço que vocês, então, façam a atividade. Respondam a pergunta que é lançada no cabeçalho da aula. Tudo bem? Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.